aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, hoje trazendo as últimas notícias e informações do treinamento do São Paulo para a gente visitar a equipe do Ceará domingo às 7 horas da noite lá no Castelão, lá em Ceará mesmo. São Paulo enfrenta a equipe cearense. Jogo válido pela 34ª rodada. Um jogo que pode aí começar a definir de fato, né, o que o São Paulo vai brigar realmente nesse restante, né, nesse sprint final da competição nacional. O São Paulo empatou com o Santos, teve um primeiro tempo tenebroso, né, um primeiro tempo daqueles normais do São Paulo desta temporada, apático, sem criatividade, lento, e a partir do segundo tempo, com a modificação principal ali, né, do Fernando Diniz, tirando o Jusilei, que, como eu falei no outro vídeo, né, e tem gente ainda que, assim, eu respeito todas as opiniões, visões, mas tem gente que defende o Jusilei, vai entender. Eu imagino que essas pessoas acham que o Jusilei tem aquele futebol de 3, 4 anos atrás, mas na prática não é isso que a gente está vendo, né? Torço para que ele consiga se recuperar, mas diante do que ele vem jogando, assim, eu não tenho como defender um cara que não é ágil, não é rápido, não acerta um passe, não consegue fazer uma infiltração, não consegue acertar um lançamento, porque ele tem como característica, né, ficar fazendo esses lançamentos na diagonal. E assim, é um cara que acaba minando o meio-campo do São Paulo, a parte cerebral ali da saída, da transição da defesa para o ataque, ele acaba minando, a bola chega nele. É como se fosse aquela poça, né, em jogo de futebol que está muita chuva, a bola para ali e não rola. Para mim, o Jusilei é essa a definição dele. Ele é uma poça d'água num campo, num gramado encharcado. Então, enfim, respeito quem defende ele. Para mim, ele é uma aberração, ele não deveria estar vestindo a camisa do São Paulo. Mas, enfim, coincidências ou não, a partir da entrada do Lisieiro, o São Paulo teve mais dinâmica de jogo, começou a dominar as ações e deixou, né, uma imagem muito boa da segunda etapa contra o Santos, mostrando que se a equipe quer jogar, quando a equipe está com vontade, quando eles têm concentração e determinação para fazer um bom jogo, eles conseguem, né? É claro que a gente não vai dar espetáculo, é claro que a gente não vai ganhar todos os jogos, mas se a equipe está realmente rumando, né, remando para um mesmo objetivo, um mesmo lado, é sinal de que consegue, e está aí a prova. Não venceu o Santos. O empate não é um empate para ficar comemorando, mas diante do contexto de quando a gente estava achando que seria goleado, o São Paulo foi lá e fez um ótimo segundo tempo e teve as principais chances da partida a partir da segunda etapa. Então isso deu um alento para o torcedor, para mim principalmente deu uma expectativa maior. É claro que a gente não pode apostar todas as fichas nesse time, esse time já deixou muito claro que a gente não pode ter esperança de 2 rodadas seguidas, né? Vence um jogo jogando relativamente bem ali, né, nos conformes, digamos assim. Na segunda partida, no outro jogo, na rodada seguinte, acaba perdendo, é derrotado de uma forma ridícula, bizonha. Enfim, é claro que a gente não pode... esse time não dá a certeza para que a gente consiga, né, ter uma expectativa de fato, né, de que o time vai voltar a jogar bem. Mas foi um alento, tomara que aquele segundo tempo seja a base para esse jogo agora contra o Ceará. Como vocês viram, o Pablo, né, tá suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, então está fora do jogo contra o Ceará. E o Fernando Diniz ainda não, ele tem como característica não soltar a equipe durante a semana, durante os treinamentos. São Paulo está treinando, tudo indica, se ele quiser manter o mesmo esquema tático, de que ou o Alexandre Pato, que está na reserva, 4º jogo seguido do Pato na reserva, e faz muito por merecer sim, porque não está jogando absolutamente nada, recebe uma bala e não está dando nenhum retorno para o São Paulo, então merece sim um chá de cadeira, né? Merece esquentar o banco ali sim, mas é uma possibilidade do Alexandre Pato, né, voltar a jogar no ataque. Tem o Raniel, que é o jogador aí, que é o substituto mais direto, né, do Pablo. Quando o Fernando Diniz substituiu o Pablo, ele colocou o Raniel no lugar, então tudo indica, caso ele não queira mexer um pouco na cara do time, de que Raniel vai pegar esse lugar do Pablo aí suspenso. Ou ele tem outra possibilidade do Toró, né? Toró aí que
teve inúmeras lesões, a mudança aí também de comissão técnica, ele não conseguiu ter as mesmas oportunidades com o Fernando Diniz até então, principalmente por causa das lesões que ele teve, né? E, enfim, não aproveitou também quando estava tendo as oportunidades com o Cuca, ele não deslanchou, ele começou bem, mas também não conseguiu aproveitar as oportunidades, aí veio as inúmeras, né, lesões de Toró e acabou atrapalhando toda a sequência dele no ataque do São Paulo. Se eu fosse apostar, eu apostaria que ele deve ir de Raniel, porque o Pato também, vindo da reserva, não demonstrou um bom futebol quando foi escalado ali nessa posição, né, como camisa 9, como centroavante, como um cara de pivô. Acho que o Pato vai continuar esquentando o banco, ele merece sim continuar esquentando o banco, porque não está jogando absolutamente nada. Outra novidade é o retorno de Antony. Tudo indica de que ele está apto, de que ele está recuperado. Lembrando, né, o Antony já desfalcaria o São Paulo no Clássico Sansão por conta da convocação da seleção sub-23, né, dos amistosos que a seleção fez. Mas quando ele chegou lá no Brasil, na seleção, foi detectada ali uma lesão, ele estava já reclamando no São Paulo de algumas dores. Foi detectada lá uma lesão muscular, né, na coxa esquerda, e ele voltou imediatamente para o São Paulo, para o CT, voltou para o SUS, voltou para o açougue, né, do São Paulo, para tentar se recuperar, se recuperar, não é? Hoje em dia, quando você se machuca no São Paulo, você tenta se recuperar. Não é que você vai se recuperar nesse departamento médico, né? Nesse departamento de fisioterapia, nessa verdadeira sucata que virou o Refis do São Paulo, né? Então ele, a princípio, parece que não foi nada tão sério, porque se fosse ele nem voltaria mais, né? Tamanha incapacidade desses profissionais, entre aspas, que lá estão trabalhando no Refis do São Paulo, mas parece que não foi nada sério, ele já está treinando com o time, né? Parece que ele já fez um trabalho de bola ali e tal, e tudo indica que ele vai ser titular, né, com a camisa do São Paulo. Então, um time provável aqui, só para a gente não deixar como escalação de fora, poderia ser, gente, ainda não é garantido, tá? Mas pode ser que o São Paulo enfrente o Ceará com Thiago Volpi no gol, Juan Fran na direita, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Aí no meio tá essa incógnita, ele não tem a certeza se Jusilei voltaria a ser titular ou se ele já começaria com o Lisieiro, né, também ali na posição, recuando mais o Tietê, mas eu estou imaginando que ele ainda vai com o Jusilei, principalmente por ser um jogo fora. Então ele deve ir com o Jusilei, deve ir com o Tietê, deve ir com o Dani Alves, também mais centralizado ali, e aí Antony aberto, Vitor Bueno, acho que o Vitor Bueno não perde o lugar dele, e aí no comando do ataque o Raniel. Esse pode ser o time provável do São Paulo. Tem o Igor Gomes aí ainda, que não se sabe se começa de titular ou não. Enfim, tem outras possibilidades de acordo com a mudança do esquema tático aí do Fernando Diniz. Gente, uma última informação aqui só para a gente encerrar o vídeo, para não deixar ele muito grande. É um boletim mais rápido hoje. Não sei se vocês viram, mas o Sombra, da Energia 97, jornalista, radialista ali, São Paulino, né, se não me engano, São Paulino declarado, participou, né, de um podcast ali com o pessoal do Globoesporte.com, e ele deu uma opinião que tá meio polêmica, deixou uma polêmica aí no ar, dizendo que o São Paulo agora, nessa janela agora do final do ano, deveria ir atrás de 2 perfis de jogadores, deveria ir atrás de 2 contratações, porque ele entende que o São Paulo tem um time bom, só que falta esses 2 jogadores que elevariam o patamar do São Paulo, deixariam o São Paulo mais robusto, com mais força, com mais gana, com mais desejo de jogar futebol e mais respeito perante os seus adversários. Seriam eles um jogador parecido com as características de Felipe Melo e um jogador parecido com o Dudu. Ele falou que o São Paulo, a diretoria, né, principalmente, deveria olhar para o rival direto aqui da capital de São Paulo, o Palmeiras, e se basear nesses 2 atletas. Ele entende que um time formado com, por exemplo, Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, aí tendo Felipe Melo com Lisieiro, tendo Dani Alves também centralizado, Antony, Dudu e aí Pablo, esse time poderia ter mais poder de fogo, esse time poderia ter mais poderio de animosidade, teria mais motivação, teria mais pegada, né? Esses 2 perfis de jogadores trariam mais benefícios nesse sentido para o São Paulo.
eu acho que vai por essa linha. Acho que claramente o Palmeiras não ganhou nada esse ano, não são esses dois jogadores a salvação do São Paulo. São Paulo não passaria a ganhar títulos e mais títulos por causa desses dois perfis de atletas, mas acho sim que a vinda desse tipo de jogador poderia trazer essa motivação de novo para o São Paulo, esse sangue nas veias. O São Paulo precisa ter jogadores ligados, jogadores que querem, jogadores com fome. É isso que a gente briga. Não adianta só vir com nome, como o Alexandre Pato, como o próprio Dani Alves, que eu não vou passar pano aqui para ninguém, e como outros aí que vêm no São Paulo e se acomoda. E se acomoda a gente sabe por quê, né? Porque não tem comando, porque essa diretoria é omissa, porque esse presidente Leco é um fantoche, só tá lá pelo poder, não sabe absolutamente nada. Então eu acho sim que mudaria um pouco o perfil desse elenco. Quero saber muito a opinião de vocês, aguardo aqui nos comentários aqui de baixo, tá bom? Eu volto, né, depois do jogo aí, nosso tradicional pós-jogo aí de análise do desempenho, do resultado, de tudo que aconteceu na partida. Tomara que a gente faça o dever de casa e a tabela ajude a gente também nessa próxima rodada, tá bom? Aguardo aí os comentários de vocês, obrigado mais uma vez pela audiência, curta, compartilha, se inscreva e ative os sininhos aqui para sempre receber as notificações quando tiver vídeos novos, tá bom? É isso, gente, tamo junto, obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens, por tudo. Aqui são três cores, mas somente um único sentimento. Vamos, São Paulo!